Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Nesses poucos minutos que a gente vai estar aqui trazendo esse breve e sucinto comentário para auxiliar professores, alunos, superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical. É um espaço do qual a gente sempre utiliza para aprender um pouquinho mais, para ir bem informado para a nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta feita nós queremos trazer um breve comentário sobre a lição de número 7, com base no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que esse tema de hoje nós vamos falar sobre Paulo, exemplo de liberdade. O capítulo 9, antes da gente discorrer aqui com base no nosso guia prático, que é a nossa revista, a gente precisa destacar que o capítulo 9 ele vai falar sobre a liberdade, porque o apóstolo Paulo ele vai se mostrar ou se revelar ou se manifestar à igreja de Corinto, aos seus leitores ali, como um homem livre. Livre para pregar o evangelho, livre para anunciar as boas novas, livre de qualquer desprendimento, qualquer coisa que viesse a aprisionar o homem, mas aqui o apóstolo Paulo ele é livre. Ele é livre e a gente vai observar que essa liberdade ele vai usar para anunciar o evangelho. Então, no decorrer dessa videoaula, ou também na ministração da sua aula aí, física, na sua escola bíblica dominical, você sempre vai ouvir muito essa expressão liberdade, porque o capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai falar muito sobre essa liberdade do apóstolo Paulo. E a gente vai observar que a nossa lição de hoje, ela tem 3 pontos, mas antes de nós comentarmos alguma coisa aqui com relação aos pontos da nossa lição, eu preciso, como sempre de costume, a gente sempre tem feito, trazer aqui os objetivos. O primeiro objetivo, atestar a autenticidade do apóstolo ou do apostolado de Paulo. E o segundo, entender que vale a pena abrir mão de alguns direitos em prol do reino de Deus. E o segundo, terceiro, aprender com o exemplo de liberdade e renúncia de Paulo. Então esses são os 3 objetivos que nós precisamos discorrer no decorrer da nossa aula, até porque eles vão estar diluídos em toda a nossa lição, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, e a gente vai aprender sobre esses 3 objetivos. Então, antes de passar o textual, eu quero somente agradecer a todos os irmãos que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que já é um grupo que já tem mais de ano, já vai fazer 2 anos, tem crescido e está crescendo cada vez mais, e ali os irmãos, no decorrer dessa semana, a gente não gravou a lição de número 6, devido a gente não estava bem de saúde, e ali alguns irmãos entraram em contato, intercedendo, orando a nosso favor, e graças a Deus, essa semana a gente já está pronto para continuar essa lida. E graças às orações dos irmãos, os irmãos sempre têm entrado em contato, declarado ali aquele apoio, e também não tem deixado o grupo sem esses estudos, sem essas informações. Eles sempre têm ali administrado, postado e ajudado outras pessoas que necessitam desse acompanhamento. E graças a Deus que a gente faz parte de um grupo que muito tem somado, não só na nossa vida, na nossa escola bíblica dominical, mas de todos aqueles que estão interagindo ali, que estão naquele grupo ali também aprendendo. Então eu quero agradecer a todos, louvar a Deus pela vida de todos, a você também que às vezes não faz parte do grupo, mas sempre faz uso dessa ferramenta, tem compartilhado esses vídeos nos seus grupos locais aí de EBD, que Deus continue lhes abençoando. Agora nós vamos passar ao nosso textual que se encontra em 1 Coríntios, e o capítulo 9 e o verso 22, que diz: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então esse é o nosso textual, onde a gente sabe que é um versículo muito conhecido, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui a sua metodologia, de como ele se fez para evangelizar. A gente vai ver que os métodos eram muito eficazes. Então, o apóstolo Paulo ele vai usar essa metodologia tanto de discipulado como também aqui de evangelização. E aonde ele chegava, ele implantava. A gente vai ver e já sabe, com base nas aulas passadas, que essa igreja de Corinto ela foi inaugurada por Paulo, e a gente sabe que essa metodologia também foi impregnada nessa igreja. Essa igreja é fruto, portanto, desse esforço do apóstolo Paulo. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo,
aqui, né, no decorrer dessa lição, a gente vai ver que ele vai sair em defesa das suas credenciais. Ele vai como que se preparar, né, um dossiê ou uma base para mostrar para a igreja de Corinto, para mostrar para aqueles que não acreditavam no seu apostolado, que não depositava na pessoa do apóstolo Paulo o crédito devido. A gente vai ver que ele vai mostrar essas credenciais do seu apostolado, do seu chamado, do direito, da sua liberdade que ele tinha. E a gente vai ver que todas essas evidências que o apóstolo Paulo vai mostrar, todas as perguntas, porque o capítulo 9, versículo 1, vai iniciar com muitas perguntas que o apóstolo Paulo vai fazer, perguntas retóricas. E a gente vai ver que todas essas perguntas ele vai atrair ou chamar a atenção dos seus leitores, da igreja de Corinto, para os seus esforços. É ele mostrando a sua autenticidade, de que ele era um apóstolo autêntico, um verdadeiro crente, um crente autêntico, alguém que se converteu de corpo, alma e espírito. Então a gente vai, no decorrer dessa videoaula, também trazer algumas informações, tanto reforçando as que estão no nosso guia prático, na nossa revista, como também fundamentando com base aqui nessas informações aqui tanto do textual como da verdade prática. A nossa verdade prática, acompanhe comigo. O compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. Aqui na verdade prática, a gente precisa destacar e dizer aos irmãos que a nossa verdade prática ela traz uma verdade onde ela pega a questão do compromisso com o Evangelho e o direito pessoal. E coloca os dois, um de frente para o outro, e aí a verdade prática diz que o compromisso com o Evangelho é superior, está em um nível mais elevado. E que o direito pessoal ele tem que ceder, ele tem que servir a esse compromisso com o Evangelho. Muitos hoje na vida cristã, a gente precisa aproveitar a oportunidade para destacar, que tem se perdido em meio à caminhada, porque às vezes coloca ou inverte esses valores. Pega o direito pessoal e coloca acima do Evangelho. E coloca o Evangelho como algo secundário, esse compromisso com o Evangelho como algo secundário. É aonde a gente vai ver que alguns se perdem em meio à caminhada. Mas o apóstolo Paulo, com base aqui no capítulo 9, ele nos alerta que o compromisso com o Evangelho tem que vir em primeiro lugar. O compromisso com o Evangelho tem que ser algo primordial, algo essencial para um cristão que quer continuar ganhando almas, que quer continuar conservando os valores cristãos em meio a esse mundo aí conturbado e perturbado pelo poder destrutivo do pecado. Então, nós, diante da verdade prática, nós somos alertados acerca do nosso compromisso com o Evangelho, que tem que vir em primeira instância. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre autenticidade. E a gente precisa destacar que pelo menos 3 palavras aqui são destaque no decorrer desse comentário. A primeira é autenticidade, depois vai vir direito, depois vai vir renúncias. E todas essas palavras, elas são palavras que são muito comuns na vida cristã. Elas não são palavras que às vezes foi tomada emprestada. Não, elas são palavras comuns que está impregnada na conduta cristã. Porque quando se fala de autenticidade, a gente precisa entender que a autenticidade é uma característica de algo que é autêntico, verdadeiro. Então nós, como cristãos, nós somos cristãos autênticos. Então é uma palavra muito comum para o nosso viver diário. Todos os dias nós temos que estar, através dos nossos atos, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, nós precisamos demonstrar a autenticidade de que realmente nós somos discípulos de Cristo, de que nós somos servos de Cristo. Então essas palavras elas vão ser muito comuns. Então a primeira palavra que nós queremos destacar do primeiro ponto é a autenticidade do chamado. E aqui a gente vai ver que é com base no versículo 1, onde o apóstolo Paulo ele vai sair em defesa do seu apostolado. Ele vai iniciar dizendo que é apóstolo. E ele vai mostrar as credenciais apostólicas. Ele vai mostrar as marcas de um verdadeiro apóstolo. E aí ele vai mostrar isso na vida dos apóstolos que andaram com Jesus. E aí depois ele vai dizer, eu também fiz isso. Ou até mais do que isso, sofri até mais do que eles. Então a gente observa que Paulo, quando ele sai em defesa do seu apostolado, é porque na igreja de Corinto havia pessoas que não acreditavam na sua chamada, não acreditavam que ele era um apóstolo verdadeiro, mas achava que ele estava ali com segundas intenções, era um interesseiro. E é onde a gente vai ver
que ele vai dizer que tinha direito, né, assim como os outros apóstolos, mas ele vai abrir mão, que ele prefere morrer do que ter esse direito e perder a glória. Então a gente observa que o apóstolo Paulo ele vai mostrar e denotar aqui uma lição de humildade, tamanho, né, que dificilmente você encontra na vida de um outro ser humano, como o apóstolo Paulo demonstra aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, quando ele prova acerca da autenticidade do seu chamado. Aonde ele vai dizer que alguém, para ser apóstolo, devia ser chamado pelo próprio Jesus. E ele vai provar de que ele foi chamado pelo próprio Jesus no caminho ali de Damasco. Aonde ele vai dizer que nasceu, foi gerado fora de tempo. Então a gente observa que uma das marcas apostólicas era ser chamado, ser ensinado pelo próprio Jesus. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso na sua própria chamada. Que assim como ele era um perseguidor da igreja, agora ele ia ser perseguido. Então a gente observa que esse chamado ele é autêntico. É tanto provado na sua própria revelação que ele teve pessoal com Jesus no caminho de Damasco, como no decorrer da sua história, dos seus testemunhos, da evangelização, da missão que ele fez. Ele sofreu e não arredou o pé, porque ele sabia e tinha convicção da sua chamada, ele tinha certeza que a sua chamada era autêntica e foi feita pelo próprio Deus, e aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Por isso que o apóstolo Paulo ele demonstrou essa autenticidade acerca do seu chamado. O segundo tópico, autenticidade dos direitos. Aqui, com base do versículo 3 ao 6 do capítulo 9, a gente vai ver que o apóstolo ele vai agora falar que ele também tinha autenticidade nos direitos, que o mesmo direito que os outros apóstolos tinham, ele também tinha. Ele tinha direito de casar, ele tinha direito de ser sustentado, ele tinha direito de descansar, tudo isso ele tinha direito, mas ele era tão humilde, que ele vai abrir mão. Ele vai abrir mão do seu direito, mas ele também não vai abrir o espaço para que as pessoas duvidassem acerca da autenticidade desse direito. Ele vai provar ali e vai usar umas figuras de linguagem que era muito comum na época. Ele vai usar ali a figura de um atleta, de um soldado, ele vai usar ali de um agricultor, de um boi, que quando trabalhava ali no moinho era digno de ser alimentado, com base na lei, no Pentateuco. Então a gente vai ver que ele vai reunir todas essas informações para fundamentar a sua defesa na questão da autenticidade dos seus direitos. Que aquele direito ele não poderia ser ignorado. Mas a gente vai ver que ele renunciou esse direito. Ele disse que não se achava digno em si, nos seus méritos. Mas não é que ele não tivesse esse direito, ele tinha um direito, mas ele abriu mão. É a mesma coisa do que Cristo fez. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Aqui o apóstolo Paulo faz da mesma forma. Ele era apóstolo, ele tinha todos os direitos que os outros apóstolos tinham, mas ele vai renunciar. Por amor à evangelização, por amor à obra de Cristo, ao compromisso que ele tinha com o evangelho. Ele não queria ser visto ou tido ou mal interpretado como um mercenário, mas ele queria ser visto como um ganhador de almas, como alguém que se doava para anunciar o reino de Deus. E o terceiro tópico, a autenticidade da liberdade. Aqui a gente vai ver, com base no versículo 15, que o apóstolo Paulo ele vai mostrar que ele é livre para pregar o evangelho, tanto a judeus como a não-judeus, pregar o evangelho em qualquer parte do mundo. Ele tinha essa liberdade. E ele vai mostrar aqui com fato, usando a retórica para provar acerca da autenticidade dessa liberdade cristã, que é algo que ele vai combater, porque os irmãos da igreja de Corinto, eles tinham uma impressão errada do que era liberdade cristã, e eles confundiam com libertinagem. E é o que Paulo vai mostrar aqui, que liberdade cristã é ser livre para pregar o evangelho, é ser livre do poder do pecado, da condenação do pecado e anunciar as boas novas. Já a libertinagem era o contrário, era ser escravizado. E é isso que a gente vai observar que Paulo vai defender aqui nesse último tópico. O segundo ponto da nossa lição fala sobre os direitos. Aqui nesse segundo ponto nós vamos ver todos os direitos que o apóstolo Paulo ele tinha sobre a igreja de Corinto, sobre a congregação de Corinto. E um dos primeiros direitos, e que o comentarista norteia aqui, é o primeiro tópico, casamento. Todo apóstolo tinha direito de se casar, tinha direito de ter a sua mulher, e dessa mulher ser sustentada também pela igreja. E a gente vai ver que Paulo ele vai falar isso, que tanto ele como a família dele, e ele se entregava
diuturnamente, 24 horas por dia ao ministério. Então esse ministério tinha a responsabilidade ali de arcar com vamos dizer que todas as necessidades, né, que ele tinha financeira. E a gente vai ver que era um direito dele, mas ele abriu mão, ele preferia trabalhar. Tanto ele como Apolo, né, já Cefas, Tiago, os irmãos do Senhor, que ele mesmo vai citar aqui, eles eram casados, eles não trabalhavam. Né? E parece que passou alguns, né, irmãos ali para a igreja de Corinto, que também foram sustentados pela obra. Mas o apóstolo Paulo, ele não. Ele decidiu, ele fez vamos dizer que esse voto no seu coração de não aceitar, essa questão dessa ajuda. Mas não é que ele não tivesse direito, é que ele renunciou. Ele foi uma pessoa humilde, que preferia construir tendas, trabalhar, do que se pesado em alguém, ou alguém achar que ele estava sendo pesado. O segundo, sustento. Aqui a gente destaca que, tanto como no tópico 1, que era o direito do casamento, como no tópico 2, a questão do sustento. E esse sustento era de uma forma integral. A gente precisa destacar que o apóstolo Paulo, quando ele ia para uma igreja, e ali pregava, abria aquela igreja, ele ficava ali 1 ano e 6 meses, 2 anos, como foi 1 ano e 3 meses, como foi o caso da cidade de Corinto, da cidade de Éfeso. Ele ficou muito tempo. Então a gente observa que nesse tempo, nesse período que ele não ficava jogando palavra ao ar. Não, ele ficava evangelizando, ele ficava pregando, ele ficava desenvolvendo ali o trabalho pastoral. Ele ficava servindo a comunidade. Então nada mais digno do que ele ser sustentado. Mas ele também não aceitava. Ele sempre trabalhava, aproveitava os momentos para trabalhar, para construir ali tendas e vender para ter o seu próprio alimento e não ser pesado. Mas era um direito dele. É ele que decidiu abrir mão. E a gente, olhando para o nosso contexto, hoje, nos dias atuais, se o apóstolo Paulo tivesse presente, talvez ele envergonharia muitos obreiros, porque muitos hoje não abrem mão de nem 1 centavo, nem de 25%. Agora imagine de 100%, como o apóstolo Paulo fez. Abriu mão por amor ao Evangelho. E o terceiro e último, aqui o segundo ponto, legalidade. Aqui a gente precisa destacar que quando se trata da legalidade, era uma base na lei. Era legal, esse direito era legal. E aí ele vai usar os argumentos lá na lei, que era um mandamento, Deuteronômio 25, se não me falha a memória, vai falar sobre isso, que o animal que estava trabalhando ali era para o dono do animal alimentar, não negar água e nem negar ali o mantimento. Tinha que ser fiel, porque se de alguma forma quisesse que o animal só trabalhasse e não desse comida, o Senhor ia cobrar, é o próprio Deus. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que é legal esse direito dentro da lei mosaica. E para concluir aqui, o último ponto da nossa lição, fala sobre a renúncia. Aqui nesse ponto, a gente precisa correr, para não ultrapassarmos aqui mais de 25 minutos, o primeiro tópico vai falar sobre a liberdade para renunciar. Aqui a gente precisa entender que até para a renúncia, a gente precisa ter essa liberdade, é o que o apóstolo Paulo vai demonstrar, que quem está em Cristo é livre da condenação do pecado, do poder do pecado, já não é mais escravizado pelo pecado, mas ele tem liberdade até para renunciar. Quando ele queria renunciar, primeiro ele tinha que esmurrar o seu próprio ego. Então o homem, para ele renunciar a alguma coisa, tomar a cruz e seguir a Cristo, ele precisa primeiro esmurrar o seu ego, o seu orgulho, lançar por terra. E o segundo, renunciar para pregar a todos. A gente vai ver que essa renúncia do apóstolo Paulo aqui, como exemplo, só tinha uma finalidade, só tinha um objetivo. Era anunciar o Evangelho a toda criatura. Era pregar o Evangelho a todos. E Paulo não fazia acepção de pessoas. Paulo ele não pregava só para os fortes, só para os fracos, só para os ricos, só para os pobres. Paulo ele pregava a todos. Isso porque ele renunciava a algumas coisas. Por exemplo, se ele tivesse uma roupa ou uma capa que fosse destacada, de veludo, e isso fosse barreira para que ele chegasse na casa do pobre para anunciar o Evangelho, ele se desfazia disso, ia lá e anunciava. Então ele renunciava a qualquer coisa para ganhar almas. Então a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo acerca da renúncia. Terceiro, prêmio da renúncia. Aqui a gente precisa destacar que o apóstolo Paulo vai fazer essa analogia. Ele vai dizer que os atletas, eles corriam, eles batalhavam, eles treinavam, os soldados da mesma forma, e quando eles corriam, disputando ali maratonas, eles iam, mas eles só um que ganhava. Só um tomava o prêmio. O
O prêmio era só para um, mas todos se esforçavam, todos passavam pelo treinamento, depois pelas provas, e tinha que ganhar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que há um prêmio para aqueles que renunciam. Então, uma vida de um atleta é uma vida de renúncia também. Ele tem que renunciar os prazeres, ele tem que renunciar a certos tipos de comida, ele tem que renunciar isso ou aquilo, ele tem que renunciar, né, o bem-estar para se exercitar, para praticar, para ficar bom, né, no tempo, no percurso. Então, tudo isso ele tem que abrir mão. E o apóstolo Paulo vai pegar isso, né, que era algo prático, a igreja de Corinto vivia isso na prática, porque lá havia muitas maratonas, e ele vai aplicar isso no sentido espiritual, que todo cristão precisa também ter essa mentalidade de que o prêmio, para ser alcançado, ele precisa ser renunciado, ele precisa de renúncia. Nós precisamos seguir a Cristo, mas nós precisamos renunciar a nós mesmos e nos entregarmos a Cristo. Nós precisamos carregar a cruz todos os dias, para que essa renúncia, ela mais tarde venha a ser aí reconhecida como digno de prêmio ou de premiação. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.